Convidado é o presidente da Associação Brasileira de Estágios, Semiarone Júnior. Também participam do programa a jornalista Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência, a coordenadora do programa IBMEC Carreira, Jaqueline Silveira Mascarenhas, e a jornalista Ivana Moreira, da Rádio Band News. Este é o último bloco, mas você também pode participar aqui pelo telefone ou então mandando mensagens e perguntas para o nosso e-mail. Desirê, eu vou pedir para você refazer a pergunta do bloco anterior. Jaqueline, como o estudante sabe qual site é efetivo para ele fazer o seu cadastro e qual faz mais propaganda e não tem essa distribuição de vagas? Os mais conhecidos são vagas.com, nube.com, estagionet.com e a própria instituição de ensino, né? A maioria delas já tem um site de divulgação das vagas entre os alunos, um meio aí efetivo de buscar a sua oportunidade. A gente vai colocar no crédito, eu vou pedir só para você repetir. Vagas.com.br, nube.com.br, estagionet.com.br, tem outros tantos aí. Existe agora um termo de regulamentação, não é isso? E além tem um seguro também, não é? Sim, tem que são as novidades da lei, que isso faz com que o estagiário tenha um pouco mais de segurança, não é? É o seguro de vida. É, né? Seguro de vida. Para o estudante, o termo talvez que veio da pergunta, né, seja os 6 meses das atividades correlatas, que é o relatório de estágios, que é assinado pelo estudante, que é entregue pelo coordenador dele, pelo profissional da empresa, que é entregue na faculdade. E no final do estágio, existe também uma avaliação do estagiário que é entregue na universidade. Uma microempresa. A gente hoje tem cotas, né, para poder inserir um estagiário dentro das empresas. Uma microempresa tem um funcionário só que é o dono. Ele pode ter o estagiário? Se o dono não for um funcionário, não pode. Eu sou a dona dessa empresa, eu quiser contratar um estagiário, eu posso. Sendo só eu, não. A empresa, um estagiário de comunicação. Pode. Sendo só eu e ele. Pode. Sem problema nenhum. Limitação... Aí não tem a cota. Por que a limitação é só para os estagiários de nível médio? Quando a lei foi feita, né, você tem várias propostas de várias bancadas, várias regiões do Brasil. E uma região pediu para ser feita uma limitação para estudantes do ensino médio, porque naquela determinada região você tinha um número muito grande de pessoas que não tinham um ensino formal, e o estudante que já estava no ensino médio poderia concorrer com as pessoas mais velhas. Foi daí que veio essa limitação e ela foi aprovada, foi votada e passou. Você fala mas aí tem um jovem aprendiz também que é do governo federal, né, que assume esses jovens de uma certa forma, né? Eu estou falando especificamente do ensino médio. Pois é, isso que eu estou falando assim, até... Aí entra um outro programa que teria que é o Jovem Aprendiz do governo federal, que assume essa porção aí da população, né? Sim, que entraria como efetivo, né? Como efetivo, exatamente. A limitação, essa cota de 20%, é a principal explicação para a redução de vagas no ensino médio de estágio? Mas, ao mesmo tempo, você nota um aumento do emprego formal para esses cargos, para essas vagas que os estagiários, teoricamente, estariam aí ocupando, roubando essas vagas? Para as pessoas, para o emprego formal, de carteira assinada. Né? Se essas bancadas lá na Câmara e no Senado reclamaram que os estagiários estavam ocupando vagas que poderiam ser, né, de outros trabalhadores, há pelo menos essa compensação? A gente na ABRES, na Associação Brasileira de Estágio, a gente defende o estágio, porque a gente defende que o país vai melhorar pela educação. E não é tirando um estágio bom de um estudante que precisa se formar e precisa ter uma melhor empregabilidade para poder ingressar na faculdade e ir mais adiante, né? Que você vai resolver um problema do analfabetismo que existe, que é grande em determinadas áreas. Isso você não vai solucionar dessa maneira, né? Como não solucionou. Então, você está prejudicando o estudante que poderia receber para melhorar o ensino dele, que ele poderia ter uma melhoria
da educação dele por conta digamos, dessa cota ali de você querer proteger quem é analfabeto. A Flávia, ela pergunta o seguinte: em algumas áreas é mais difícil conseguir estágio do que emprego e os cursos cobram um período mínimo de estágio. O que fazer? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta, né? Como é que a gente pode tratar? É a lei da oferta e da procura. Logo que começar o seu curso, você deve procurar o estágio. É a cara. Né? Você não pode deixar... Eu tenho, assim, muitas pessoas, muitas universidades, né, que tem esse problema que o estudante vai procurar o estágio no último trimestre. Né? Aí é difícil, é muito complicado. E onde tem muita concorrência, você tem que se diferenciar. Você procurando um estágio logo no primeiro semestre da faculdade, você vai saber já o que a empresa exige, o que eu preciso melhorar, como é que eu vou conseguir esse estágio nos próximos anos para que realmente, antes de terminar a faculdade, eu vou ter o estágio. A resposta que eu dou é: se existe, né, essa concorrência grande, você tem que ter um diferencial a mais, ser mais rápida, ser melhor, porque assim você consegue, né, tem aquela fábula do leão, né, tinha uns executivos que estavam no avião, caíram no meio da mata, aí os leões começaram a cercá-los, só sobreviveram 2, todos de terno, de sapato, de gravata, né? Um deles começou a tirar a gravata, tirou o terno, tirou o sapato e começou a procurar as malas, encontrou o tênis e calçou o tênis. E o outro: você é maluco? Você acha que vai correr mais do que todos esses leões? Eu falei: não, do que os leões, não, mais do que você eu vou. Então, é essa a dica que a gente dá. Você tem que correr mais do que os outros candidatos. Existe ainda a cultura nas empresas de que só contrata um profissional que tenha passado por um estágio? Ainda existe isso? E não necessariamente na mesma empresa, mas que tenha feito um estágio, pelo menos tenha feito estágio na área. Ainda existe isso? Pode ser que existam, né? O que a gente nota hoje com essa atividade econômica é que se você tem um profissional qualificado, né, ele vai contratar. Ele entra jogando. Se ele tem um estudante, né, mesmo que não tenha feito mas, estágio... por exemplo, um recém-formado, ele não vai saber ainda se esse profissional, se ele é bem qualificado ou não, já que ele não fez nenhum tipo de estágio, como é que você vai poder provar isso? Mas, Porque as empresas têm essa cultura de contratar se tiver feito estágio na área, né? Me coloquei agora no lado da empresa, mas se essa pessoa, durante 4 anos da faculdade, ela não se interessou em fazer nenhum estágio, talvez isso já diga muito sobre o envolvimento dela com a carreira. Terra o currículo, né, de proficiência num idioma estrangeiro, todas as software. outras coisas. Ele não buscou nada, ficou só por conta de estudar, ele já sai perdendo nesse sentido. Porque na realidade é uma preocupação, né? Antigamente existia essa cultura, né? Porque você só pode entrar se você fizer um estágio. Eu ia até, assim, complementar. Antigamente é quem tem experiência, né? É verdade. Aí o Mas estágio veio para substituir isso, para Uhum. você inserir o jovem, para dar para ele, ao menos, uma experiência prática na profissão dele, para ajudá-lo. Uhum. Hoje, isso é muito importante em determinadas áreas, que ele tenha essa experiência anterior. Na prática, para realmente, aí vem a cultura, que a empresa quem está contratando faz um olhar mais interessado naquele que vivenciou que já experiências teve anteriores. Com certeza. Por isso que desde o início do curso, dependendo, né, da instituição, algumas estipulam metade do curso para frente pode fazer estágio, ou já desde o primeiro período buscando essas vivências. Que na realidade, né, as empresas não contratam logo no início, né? Pelo menos estágio. Na nossa área, no jornalismo, e aí a gente está acabando usando isso como exemplo em todos os blocos. Mas, por exemplo, é muito comum selecionar estagiários só a partir do 5º período. Né? São 8 períodos o curso e você só começa a selecionar a partir do 5º. Então, nem adianta o estudante procurar antes, porque não vai conseguir uma vaga. Muito difícil ele conseguir uma vaga antes. A não ser que seja numa microempresa e tal, né? De alguém que esteja necessitando, porque existe já um certo limitador.
É comum isso? E o número de vagas menor também, né? Porque você também não tem muitas empresas de mídia. Agora, tem outras áreas, como engenharia, que no primeiro ano já estão, assim, 90% das salas estão Mas, por exemplo, direito é a mesma coisa. Direito são 10 períodos, eles começam a pegar a partir do 5º, 6º período. Tem empresas que começam a pegar... Eu sugiro para o estudante para começar cedo. Eu vou complementar o que a Jaque disse, que inclusive para o estudante é muito importante que ele passe por várias áreas, várias empresas, logo desde o início do seu curso. Por quê? De repente, ele não gosta de uma área, ele encontra outra área. Sim. Ele não gosta de uma, de duas, de três, ele encontra outra. De repente, ele não gosta de nada, ele percebe que ele tem que trocar de curso. Errado. Então, o estágio também serve para... Se ele não fez um estágio, ele vai chegar no final... essa oportunidade. Vou fazer outro curso, vou fazer uma pós-graduação. A legislação tem uma determinação do limite máximo que o estagiário pode ficar na mesma empresa, que é de 2 anos, né? Parece que isso foi um dos itens também muito questionados ali pelas empresas. Por que essa definição de 2 anos? Qual é a preocupação, qual é a defesa para estabelecer esse limite? Vamos lembrar que nas esferas municipais, estaduais e na própria União, essas empresas, né, do governo, né, ou dos governos, são os maiores empregadores de estágio. Então, limitou-se em 2 anos para você poder treinar os jovens e depois dar chance para outros jovens. A preocupação da lei é que em 2 anos a empresa já sabe se esse estudante foi treinado e dá para aproveitar ou não. Também é uma forma de você usar bem esse treinamento desses estudantes. A Desirê estava querendo perguntar. É porque a Jaqueline começou a falar no outro bloco sobre a importância do estudante ser proativo e também da responsabilidade da empresa. Mas muitos estudantes, agora que a Maria Amélia falou sobre o início, né, muitas vezes no 5º período, muitos estudantes que entram antes do 5º período, às vezes eles estão servindo cafezinho, servindo de office boy, atendendo telefone. Como que ele pode ter cobrar essa postura da empresa para que ele não fique sendo feito de auxiliar de serviços gerais, né, sem desmerecer, mas aí, não é. Eu vou até complementar e você vai ter só 2 minutos para responder rapidamente, que o programa está acabando. Qual que deve ser, então, a postura de um estagiário? Primeiro, mais uma vez, a postura do chefe, né? Primeiro que você está treinando as pessoas, né? Sempre que a gente vê algum conflito, é naquele gestor em específico e não da empresa, né? Porque a empresa quer mais formar pessoas. Então, eu vejo esse problema do gestor, e aliás, aquele gestor que está mais preparado para formar pessoas, eles são mais bem vistos pelas próprias empresas. E do estudante também, se ele não está fazendo estágio na área que ele está querendo, que ele está percebendo que ele só está servindo o cafezinho, aquilo não é estágio. Eu acho que ele tem que chegar, falar com o seu gestor lá na empresa, para que ele siga aquele plano de estágio e, se não ocorrer isso, ele tem que sair de lá. Mas comprometimento do próprio estagiário é fundamental, não é? Acho que é ele tudo. Se mostrar, assim... interessado, né? Interessado, ele correr atrás daquilo que está ali. Envolvido de corpo e alma, né? Para aprender. Porque senão acho que passa por aí, né? Tem uma coisa que eu até me lembro, eu vou lembrar de quando eu era estagiário, que eu ficava 12 horas, que eu adorava o que eu fazia, né? Era aquele descobrimento da profissão. Hoje não pode mais, hoje são apenas 6 horas. Eu acho que tem, assim, é bom para a qualidade de ensino, mas se tirou também aquela coisa de você poder ficar do lado do chefe, de poder aprender, de colocar a mão na massa, né? Então, você tem essa equação. Mas isso envolve aquela coisa da paixão pela sua profissão, né? De você passou 1 hora, passou 10 horas, você nem percebeu. E aí está o comprometimento dele querer ganhar, né? Ganhar o conhecimento, né? Por meio de estar com pessoas qualificadas e com a prática. E quem sabe até ganhar a vaga efetivamente. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Semi, muito obrigada mais uma vez aqui participando aqui do Palavra Cruzada. Ivana, Jaqueline, Desirê, muito obrigada. E a gente vai encaminhar muitas perguntas para você. Jaqueline também tem perguntas para você aqui. Logo depois a gente posta na nossa página, que é redeminas.tv/Palavra Cruzada. E o Palavra Cruzada volta na próxima quarta-feira, a partir das 10 da noite. Até lá e uma ótima noite para você.